Há um consenso de ministros do Supremo Tribunal, do seu presidente Fux, de juristas, de advogados. O consenso: o presidente da República cometeu crime de responsabilidade ao ameaçar e atacar o Supremo Tribunal e ministros, ao anunciar que não cumprirá determinações do ministro Alexandre de Moraes e ao, perigosamente, atiçar suas falanges contra o Supremo Tribunal Federal. E não apenas. Nesta quinta-feira, em 15 estados, bloqueio de estradas federais por parte de caminhoneiros. Caminhoneiros que estiveram em Brasília em apoio a Bolsonaro no dia 7. E vários ainda continuam por lá na esplanada dos ministérios. Um tal Chicão Caminhoneiro informa querer a destituição de ministros do Supremo Tribunal. E Bolsonaro, num áudio para os caminhoneiros, diz: são nossos aliados, dê um toque aí, se for possível, liberar para a gente seguir na normalidade. Se for possível, por favor. São nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade. Nessa tragicomédia, esse contubérnio digno da casa da mãe Joana, na madrugada desta quinta-feira tivemos algumas cenas das mais ridículas desta temporada patriótica. Vejam, ouçam os liderados do trio Bolsonaro, Zé Trovão e Chicão Caminhoneiro. E conseguimos! Fizemos parte dessa... Conseguimos! Estado de sítio! Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11, nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Está aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil, nós conseguimos, gente, conseguimos. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Na tarde desta quinta-feira, Bolsonaro recuou os ARF, os BEC. Em nota com declaração à nação, atribuiu os arroubos e ensaios golpistas ao calor do momento. Se disse disposto ao diálogo entre poderes em busca da harmonia e independência entre eles, os poderes. Para enorme desconsolo do fugitivo Zé Trovão, de Chicão Caminhoneiro e falanges, Bolsonaro, em bom português, pediu pinico. Esse 7 de setembro marcou o início do bicentenário da independência do Brasil, a se completar daqui a um ano. E quis o destino como se a exumar a nossa história, com um capitão enxotado do exército pregando não exatamente uma novidade, mas algo que ele anuncia há pelo menos 3 décadas. Ele quer ser ditador, um ditador pequeno, nanico. Bolsonaro avançou discursos e suas falanges ao perceber os riscos no horizonte. Sofrer impeachment e ver presos, inicialmente, os filhos. Bolsonaro desrespeitou e ameaçou não apenas o Supremo Tribunal, que estava ali a dezenas de metros de onde discursava. Desrespeitou e ameaçou, mesmo sem citar, o Congresso Nacional. O discurso de um desesperado foi às portas da Câmara e do Senado. Quem avisa que não vai obedecer à Constituição e agride um dos outros 2 poderes está mandando um recado claríssimo. Hoje é o Supremo, amanhã pode ser o Congresso, que, como sabemos, já foi fechado em ditaduras. A última vez em 1977 para a edição do famigerado Pacote de Abril. Aliás, o parlamento brasileiro foi fechado ou dissolvido 18 vezes desde a independência. 6 vezes na República e 3 vezes só na última ditadura.
Ditadura que o ministro da Defesa Braga Neto, Bolsonaro e militares, mentindo, dizem não ter existido. Se a ditadura não existiu, o Congresso foi fechado 3 vezes, certamente pelas associações de vendedores de caldo de cana, pastéis e picolé. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, conhece esse capítulo da história. Na ditadura, Heleno foi também ajudante de ordens do ministro do Exército Silvio Frota, que queria a presidência da República, dar um golpe dentro do golpe, essa nossa outra tradição, e aprofundar a ditadura. Frota foi demitido pelo ditador Ernesto Geisel a 12 de outubro de 77. Demitido no rastro de confrontos internos com o ditador Geisel e com o general Golbery do Couto e Silva. Confrontos desde 2 escandalosos casos de tortura e assassinato nos porões da ditadura. Em outubro de 75, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura. Em janeiro de 76, o assassinato do operário Manuel Fiel Filho, ambos mortos sob tortura no DOI-CODE. Coisas do destino. Nesta quinta-feira, hoje, uma audiência na antiga sede do DOI-CODE, na rua Tutóia, São Paulo. Audiência para a transformação do antigo covil de tortura e morte em um centro de memória política. Tivessem ditadores e seus carrascos sido tratados como se deve, não teríamos espetáculos grotescos como os que assistimos no 7 de setembro. Bolsonaro seria hoje provavelmente apenas mais um psicopata a aprontar pelas ruas, a buscar enriquecer ele e família de qualquer forma. Que desta vez aprendamos com ensaios golpistas. Não se negocia com fascistas. Para eles e elas, todo o rigor e peso da lei nunca é demais. Não é, ao menos por hora, o que estamos assistindo desde a terça-feira. Ainda na terça se soube, o Senado não teria sessões nos 2 dias seguintes, por decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Se dirigidos por políticos com a devida estatura, Senado e Câmara deveriam ter convocado sessão urgente para o dia seguinte. Vejamos a atuação dos atores principais no rescaldo do Dia da Pátria. Para seus padrões habituais, o presidente do Supremo Fux fez um discurso direto, até incisivo. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Ninguém fechará esta corte. O ministro Fux saudou a inexistência de incidentes graves. O país acompanhou atento o desenrolar das manifestações e, para a tranquilidade de todos nós, os movimentos não registraram incidentes graves. Entenda-se, falanges não se agrediram mutuamente e as polícias militares se portaram bem com seus aliados. O presidente da República atacou diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Disse que irá desobedecer determinações suas, ou seja, desobedecer à Constituição. Manifestantes desenharam, gritaram, interpretaram a morte de Alexandre de Moraes, inclusive enforcado, numa forca. Mesmo diante de tanto, o ministro Fux foi fiel ao jeitinho brasileiro também de fazer política. Por um lado, ameaçou o presidente, lembrando-o que cometeu um crime. E por outro lado, como acabamos de ver, saudou a tranquilidade nas manifestações. Manifestações que pediram a morte do colega Alexandre de Moraes. Mas isso é só um detalhe.
Fux, como vimos, advertiu: crime de responsabilidade pede abertura de processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Câmara presidida por Arthur Lira, que segue sentado em 136 pedidos de impeachment. E assim, usando um poder que, ao contrário do que se pensa e diz, não lhe é conferido. Reza o parágrafo 2º do artigo 218 do Regimento Interno da Câmara. Recebido o pedido, cabe, no caso a Lira, encaminhá-lo à Comissão de Constituição e Justiça, aquela presidida por Bia Kicis, que também ameaça o Supremo. O pedido pode ser indeferido e arquivado, mas não ignorado. Se aceito, deve ser encaminhado ao plenário e lido na sessão seguinte. Portanto, não há regra, não há regulamento que permita a Arthur Lira seguir sentado em 136 pedidos de impeachment. Como não havia quando o então presidente Rodrigo Maia fez o mesmo Maia que agora pede impeachment. Legalmente ou leigamente, como se chama o sentar-se sobre pedidos de impeachment e não dar andamento? Prevaricar? No discurso de Arthur Lira nesta quarta-feira, o mesmo velho diapasão da política à brasileira. Dizer que não está dizendo o que diz, não dizer claramente o que deve ser dito. E, ao final, fingir que disse tudo enquanto ganha tempo para não fazer nada. É o tempo da política, dizem. Esse tempo já passou e é por isso que chegamos onde chegamos. Tempo para chegar até um outro grande esporte nacional, o chute no cachorro já morto, antecedido, claro, por facada nas costas. Vide Eduardo Cunha e o último ou penúltimo impeachment. Espremido o discurso de Arthur Lira, se pode dizer: a montanha pariu um rato. No Senado, ainda na terça-feira, vazaram: não haveria sessões por 2 dias porque a segurança estava extenuada, exausta. No dia seguinte, o presidente da casa diria: suspensão por 2 dias para evitar uma possível invasão do Congresso. Pacheco mais uma vez interpretou o seu papel, o de político mineiro sábio e prudente. Adequado à tão invocada terceira via. Multiplicam-se os candidatos à terceira via. Ainda não encontraram personagem que se ajuste plenamente ao figurino, à fantasia da terceira via. Mas isso é normal, tem sido assim. Recordemos, o vice-presidente da República hoje poderia ser o Magno Malta ou a Janaína. Imaginem um governo e um palácio com Jair Messias e Janaína Pascoal juntos. E constatemos, Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar, do realismo fantástico ou realismo mágico, foram uns amadores. Mas voltemos ao presidente do Senado e Congresso, o Pacheco. Ensinou ele em seu discurso: a solução não está no autoritarismo e etc. e tal. Então é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arroubos antidemocráticos. Mandados de segurança foram impetrados no Supremo Tribunal Federal para obrigar Arthur Lira a se pronunciar sobre os pedidos de impeachment. O Supremo considerou-os improcedentes. Alegou: não compete ao Supremo Tribunal obrigar o Legislativo a tomar decisões. Pergunta: como chegamos a tudo isso? Os militares já são o poder, desde a queda de Dilma por eles tramada, segundo confissões do próprio Temer e do general Vilas Boas, em livros. E o que, então, estamos a ver e debater? É se, quando e como haverá ou não troca de guarda com Bolsonaro. Por exemplo, numa concertação militar e civil, Mourão assume e se torna mais um na dança da terceira via. Outro general, Santos Cruz, um dos criadores do mito e seu ex-ministro, se anuncia pré-candidato à presidência da República. Como até aqui a terceira via tem muitos na pista e não tem ninguém, brota nova ideia na casa da mãe Joana.
Isso às vésperas de se encerrar o prazo para mudanças que possam valer na eleição do ano que vem. A ideia: enfiar um terceiro candidato no segundo turno da eleição presidencial. É o desespero com a falta de votos e Lula disparado nas pesquisas eleitorais para 2022. Quem buscar o estopim desse desarranjo institucional o encontrará claramente na Lava Jato. Lembremos, um juiz, Sérgio Moro, em conluio com procuradores e com a Polícia Federal, grampeou e vazou ilegalmente grande parte de uma conversa da Presidente da República. E o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral e antes o TRF4 nada fizeram diante de tão evidente estupro da lei. Com ampla, majestosa e acrítica cobertura midiática a favor do crime cometido, porque contra os inimigos. E por fim, nesta quarta-feira, também o procurador Aras discursou no Supremo Tribunal Federal. Em resumo, Aras concluiu brilhantemente que a Constituição proíbe Bolsonaro de fazer o que continua fazendo. Mais uma vez, o jeito brasileiro. Até as togas sabiam que Aras se referia ao presidente Bolsonaro, mas citá-lo seria certamente um crime. Acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. Aras proferiu muitas palavras, inclusive saudou a festa cívica do 7 de setembro. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Abraço. Atenção, atenção. Pamonhas Arujá, 37 anos. Desculpem, amigas e amigos, isso foi um probleminha na edição.